Eleições americanas. Candidatos tecem críticas e clima esquenta na reta final da corrida à Casa Branca. Sobe para 75 o número de infectados pelo surto da bactéria no McDonald's. Carteiro é preso na Flórida por jogar fora mais de 1.000 correspondências. No Brasil, primeira parcela de indenização do rompimento da barragem de Mariana será paga em 30 dias. O Brasil News começa agora. Boa noite. Sobe para mais de 70 o número de vítimas do surto por bactéria em sanduíche do McDonald's. A empresa descartou a possibilidade da carne ter sido infectada. Raquel Freire tem os detalhes. Subiu para cerca de 75 o número de pessoas que adoeceram pela bactéria encontrada no sanduíche do Quarteirão, de acordo com a Reuters. O McDonald's informou que o hambúrguer não foi a fonte do surto da doença que matou uma pessoa. O Departamento de Agricultura do Colorado declarou que todas as amostras de hambúrgueres de carne do McDonald's deram negativo para a bactéria E. coli. Lembrando que a rede de fast food americana removeu as cebolas frescas do cardápio depois que foram identificadas como a provável causa do surto. Os restaurantes afetados agora estão servindo os hambúrgueres sem as cebolas. Uma pessoa morreu vítima da bactéria. Desde que aconteceu o incidente, o McDonald's removeu do cardápio o sanduíche Quarteirão, mas já informou que vai retornar com ele no menu. Eu volto com você no estúdio. Na reta final da campanha eleitoral à presidência dos Estados Unidos, os candidatos tecem críticas. As farpas têm sido um dos assuntos mais comentados no país, enquanto o mundo observa com atenção quem será o líder americano pelos próximos 4 anos. A semana começou agitada na corrida eleitoral à Casa Branca. A vice-presidente Kamala Harris teceu críticas ao ex-presidente Donald Trump. Ela disse nesta segunda-feira que no evento do domingo, no Madison Square Garden, Trump aumentou o combustível do ódio e da divisão. What he did last night is not a discovery. It is just more of the same and maybe more vivid than usual. Donald Trump spends full time trying to have Americans point their finger at each other. Fans the fuel of hate and division. Já o candidato republicano Trump usou o local icônico para apresentar o argumento final contra a candidata democrata Harris. No one trusts her, no one takes her seriously. Everyone knows she is a very low IQ individual. E muita gente tem comparecido às urnas na votação antecipada aqui nos Estados Unidos, inclusive o presidente. No domingo, o presidente Biden votou antecipadamente para presidente. O voto foi na cidade de Newcastle, em Delaware. Na saída, Biden respondeu a pergunta de uma repórter sobre o que ele achava da ação de Elon Musk, que ofereceu $1 milhão para o eleitor que se registrar numa petição online. Ele chamou o ato do bilionário de inapropriado. Daqui a pouco, o carteiro é preso na Flórida por jogar fora mais de 1.000 correspondências. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Um GPS conectado a um carro de um funcionário dos Correios da Flórida ajudou a localizar
mais de 1.000 correspondências que foram descartadas. Essa e outras informações com a repórter Lorena Gomes. O material foi encontrado em um terreno em Orlando. Ao todo, foram mais de 1.000 correspondências, quase metade delas relacionada à política, incluindo uma cédula eleitoral. De acordo com as investigações, Otis McCoy Jr., que trabalhava no Serviço Postal dos Estados Unidos, teria terminado a rota mais cedo do que o esperado, apesar de ter muita correspondência para entregar. A gerência desconfiou e checou o GPS conectado ao veículo do funcionário. Os dados mostraram que ele desviou a rota. No local estavam todas as correspondências descartadas no chão. McCoy acabou preso por violar uma lei federal. Outro assunto que repercute na Flórida é o aumento no número de mosquitos por causa da água parada depois da passagem dos furacões Helene e Milton. O condado de Volusia começou no fim de semana o tratamento noturno de controle contra os mosquitos, que podem trazer várias doenças à população. Uma parceria entre o condado e o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida começou a fazer pulverizações entre o pôr e nascer do sol, horário em que os insetos ficam mais ativos. De acordo com as autoridades da saúde, os larvicidas usados no tratamento não fazem mal a humanos, animais de estimação, nem ao meio ambiente. E agora a gente fala sobre uma atitude inusitada que serve de alerta. Uma mulher que sofria violência doméstica conseguiu pedir ajuda. Ela pediu uma pizza no 911. O homem, identificado como Luiz Hernandes Moncaio, de 27 anos, foi preso em flagrante no condado de Volusia, na Flórida, tentando estuprar uma mulher. A vítima conseguiu ajuda ao ligar para o 911 e fingir pedir uma pizza, o que fez com que a polícia conseguisse encontrar o local do crime. No vídeo é possível ouvir o choro da mulher quando o homem é preso. Ela agradece a Deus por conseguir ser salva do estupro. A vítima disse que conhecia o suspeito e que eles tinham saído para beber, mas o homem teria usado drogas e ficado irreconhecível. Luiz Moncaio foi preso por agressões física e sexual, além de sequestro. Ele estaria ilegalmente no país e um dia antes do crime teria pedido asilo. As estatísticas oficiais mais recentes mostram que, na Flórida, em 2020, mais de 106 mil casos de violência doméstica foram relatados às agências de aplicação da lei no estado. Desse número, cerca de 63 mil pessoas foram presas. De acordo com o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, esses dados podem ser muito maiores. E, infelizmente, o medo das vítimas muitas vezes impede a denúncia. A seguir, tragédia em Mariana, acordo definitivo de 170 bilhões será parcelado. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. E ontem, quase 40 municípios brasileiros escolheram novos prefeitos. A correspondente Arlene Balieiro está chegando com essas e outras notícias. Boa noite a todos. Aqui no Brasil, o principal assunto do dia é o resultado das eleições. Eleitores de 36 municípios e 15 capitais voltaram às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos no segundo turno do pleito de 2024. Das 15 capitais, 6 candidatos que buscavam a reeleição venceram neste segundo turno.
Um deles é o prefeito da capital de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Ele foi reeleito com 3,3 milhões de votos contra Guilherme Boulos, do PSOL, que recebeu 2,3 milhões. Ainda sobre as eleições, quase 10 milhões de brasileiros não compareceram às urnas neste domingo aqui no Brasil. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, essa quantidade equivale a quase 30% do total do eleitorado. Esse número só perde para as eleições do segundo turno, realizadas em 2020, no auge da pandemia do coronavírus. Na época, mais de 11 milhões de pessoas não votaram. Cerca de 3 em cada 10 eleitores aptos a votar. O estado de São Paulo foi o que registrou o maior número de abstenção. Quase 3 milhões de paulistanos deixaram de votar, o que representa mais de 31% dos eleitores aptos. E em todo o país, 102 crimes eleitorais e 42 prisões foram registradas nas eleições deste domingo, segundo o Ministério da Justiça. Os maiores registros foi o de boca de urna, seguidas pela propaganda eleitoral irregular e a compra de votos. Também foram apreendidas 2 armas, cerca de R$12 mil em dinheiro e quase 4.500 materiais de campanha, usados de forma irregular. O Ministério da Justiça também informou que não houve prisão de candidatos. E mudando de assunto, um fenômeno raro foi registrado por moradores do Piauí. O arco-íris de fogo foi visto no fim de semana pelos moradores de Picos, cidade do interior do estado. O efeito é formado pela refração dos raios solares nos cristais de gelo de uma nuvem. Segundo o climatologista Verton Costa, ele é considerado raro porque a luz do sol precisa refletir em um ângulo muito preciso para poder causar esse fenômeno. Os vídeos foram amplamente compartilhados na internet e chamou muito a atenção por tamanha beleza. E quase 10 anos após o rompimento da barragem em Mariana, o governo brasileiro anuncia a primeira parcela de indenização das vítimas. Confira. O acordo para a reparação da tragédia com a barragem em Mariana, em Minas Gerais, prevê uma indenização de 170 bilhões de reais. A primeira parcela de 5 bilhões deve ser paga em 30 dias, segundo informou o governo brasileiro. O compromisso é de 132 bilhões. Dos quase 100 bi serão de novos recursos pagos pelas mineradoras Vale, BHP e Samarco ao poder público em 20 anos. Outros 32 bilhões vão ser destinados a ações reparatórias e indenização de pessoas atingidas. O acordo foi assinado no Palácio do Planalto na última sexta-feira. Eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. A barragem de rejeitos de minério de ferro em Mariana se rompeu em novembro de 2015. A onda de lama matou 19 pessoas, deixou centenas de desabrigados e atingiu florestas e rios. Saiba agora a cotação do dólar frente ao real. No próximo bloco, vendas do iPhone 16 são bloqueadas na Indonésia. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão. Ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e, principalmente, esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais.
Tensão no Oriente Médio. Uma pessoa morreu e cerca de 40 ficaram feridas durante um suposto atentado em um ponto de ônibus em Israel. Um caminhão atingiu um ponto de ônibus em um importante cruzamento perto da capital israelense nesse domingo. Segundo autoridades, uma pessoa morreu e cerca de 40 ficaram feridas. A polícia investiga se o incidente foi um ataque terrorista. De acordo com agentes, um ônibus se aproximou da parada para deixar e pegar passageiros, momento em que um caminhão teria avançado. Dezenas de pessoas ficaram feridas, a maioria delas jovens. A polícia investiga o caso. Ainda no Oriente Médio, ataques aéreos de Israel contra o Irã nesse fim de semana geram informações conflituosas entre os dois países. Os líderes de Israel e do Irã, no domingo, deram relatos conflitantes sobre o ataque aéreo israelense contra o país iraniano no sábado. De acordo com a agência de notícias Reuters, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que atingiu duramente as defesas do rival e a produção de mísseis. Já o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, alegou que a narrativa era exagerada. Enquanto contestava o relato israelense, o país estava avaliando uma resposta. Com o conflito em Gaza e no Líbano, o confronto entre Israel e Irã corre o risco de se transformar em uma escalada regional mais ampla, segundo especialistas. Um alto funcionário do governo americano disse que o presidente Biden continua pedindo suspensão do conflito. Mudando de assunto, a gigante de tecnologia americana Apple teve as vendas do iPhone 16 bloqueadas na Indonésia. Segundo o governo do país, a empresa não cumpriu as regras de peças locais que exigem que pelo menos 40% das peças sejam fabricadas localmente. A informação foi divulgada em um comunicado feito por um porta-voz do Ministério da Indústria da Indonésia. A Apple não se pronunciou sobre o assunto. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as nossas notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.